Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. Sobre esta questão dos brasileiros deportados dos Estados Unidos por parte do governo Donald Trump, a esquerda brasileira está fazendo aí o maior reboliço, criticando o governo Trump, omitindo informações de que durante o governo do esquerdista Biden, cerca de 32 voos vindo dos Estados Unidos para o Brasil com imigrantes legais aconteceram e o governo Lula não reclamou, não disse nem um pio contra isto. E agora, como o governo americano é outro, é um governo de direita, eles estão aí fazendo o maior reboliço nas redes sociais, nos jornais, nas grandes mídias, enfim, criticando o governo. Agora eu preciso pontuar uma realidade. Eu, por exemplo, fui imigrante durante 6 anos em Portugal e sempre procurei respeitar as leis daquele país, um país que me acolheu, um país no qual eu me casei, tive meus 2 filhos, um país que eu só tenho a agradecer. E aí, o que acontece? Nesse período que eu fiquei em Portugal, entre 2005 e 2011, eu vi inúmeros casos de brasileiros que cometeram infrações e que cometeram crimes naquele país. Desde o crime mais simples, por exemplo, de andar conduzindo veículos sem habilitação nacional, até mesmo prostituição, tráfico de drogas, assalto a banco. Eu me lembro quando eu estava em Portugal, houve um assalto a banco com reféns e quem praticou, infelizmente, para nossa vergonha, 2 brasileiros. Enfim, a população brasileira, na sua grande maioria, é um povo trabalhador, é um povo honesto, é um povo que luta, mas casos semelhantes a este provocam manchas, provocam uma repercussão negativa. E aí fica aquela situação, ninguém quer uma pessoa dentro da sua casa cometendo infrações, cometendo crimes, Você não aceitaria alguém entrar na sua casa e ainda mais, entrar sem a sua permissão, porque os imigrantes que estão sendo deportados são pessoas que entraram pela fronteira seca, pela fronteira do México, atravessando ali um rio, enfim, entrar pela fronteira sem nenhuma fiscalização, por vezes pagando coiote, que são pessoas ali que têm envolvimento com crime, desde tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, enfim, pagando coiotes. Eu vi mesmo um brasileiro dizendo que ele pagou cerca de 20 mil reais para o coiote atravessar ele no México. Eu vi um outro dizendo também, desses que foram deportados, que ele pagou 30 mil dólares, veja bem, para que um coiote transportasse ele do México para os Estados Unidos. Então isso é um crime, Mas o Brasil é aquele país onde o crime compensa. O Brasil é aquele país que se romantiza, o crime. Nós já tivemos aqui no nosso território grandes criminosos contra a população mundial, Tivemos aí o Joseph Mengele, que foi um médico que trabalhou para o regime nazista na Alemanha. Tivemos o Cesare Battisti, que fez ali atentados terroristas na Itália, matando algumas pessoas na Itália, e recebeu toda a proteção do governo Lula na época aqui no Brasil. Então o Brasil está acostumado, a não ter nenhum controle, a receber criminosos no território. Nós temos aí a nossa fronteira que passa droga, arma, tráfico, roubo, roubo de todo tipo de espécie passa pela nossa fronteira. E o governo aqui não faz nada. E ele acha que o governo dos Estados Unidos também deveria agir como ele, Não ter nenhum rigor, não ter nenhuma fiscalização dentro do seu território. Não é bem assim. Nós vemos aí que os Estados Unidos, ele é um país que sofre muito com a questão do terrorismo e ele precisa ter um cuidado maior com essa questão da imigração, porque no meio de uma multidão de imigrantes acaba entrando terrorista, acaba entrando traficante, acaba entrando criminosos, e o governo Trump está demonstrando que ele não quer esse tipo de situação no seu país. Então nós precisamos entender isso. Quando for criticar, entenda, você não aceitaria alguém entrar na sua casa se você não permitir. Principalmente se essa pessoa, ao invés de entrar pela porta, pelos caminhos tradicionais, quiser entrar pela janela, Então um imigrante que ele entra pagando coiote para atravessar ele na fronteira,
ele não está entrando pela porta, ele não tá fazendo o trajeto tradicional que todo e qualquer imigrante precisa fazer. Não, ele está entrando pela janela. Ele é um criminoso. E, infelizmente, quem se sujeita a cometer crimes precisa se sujeitar também a ser tratado como um criminoso. Por isso, a deportação e, infelizmente, por isso também muitos estão sendo deportados, até mesmo algemados. E aí o pessoal da esquerda está revoltado. Mas nós precisamos entender, ninguém aceita um estranho sem a permissão entrar em sua casa e ainda cometer crimes dentro da sua casa. Se você não aceita, entenda, o governo americano também não aceita. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.